estamos de volta e dando continuidade ao nosso especial do horror. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre O Casal que Mora ao Lado, da Shari LaPena. E este livro, na verdade, foi uma indicação de duas colegas minhas. E quando duas pessoas que não se conhecem, duas pessoas completamente diferentes, te indicam, né, te recomendam um livro, você aceita essa indicação e você compra esse livro, não é mesmo? Então, assim, Alana e Isabela, muito obrigada pela indicação. Eu gostei muito do livro. Eu só tenho, assim, duas ressalvas para fazer sobre o livro, mas no geral eu gostei muito mesmo. Eu achei muito interessante, eu achei a premissa muito boa. Então vamos lá. Seguinte, na verdade são três ressalvas, mas elas não interferem de maneira nenhuma com o enredo da história. Então vamos lá. A gente vai ter então a história de um casal que eu ia falar que são dois casais, mas na verdade é um casal mesmo, que é o casal principal, que é a Anne e o Marco. Eles têm uma menininha de 6 meses e a Anne, ela tá com depressão pós-parto, que eu achei muito interessante a autora abordar isso no livro, porque por mais que nós estamos em pleno 2018, é um tema ainda que poucas pessoas abordam, né? A depressão pós-parto ainda tem... As pessoas ainda têm dificuldade em abordar esse assunto, principalmente mulheres, né? É um assunto que poucas mães sabem que tem depressão pós-parto, então achei válido essa abordagem. Então assim, ela tá passando por um momento muito difícil ali, né, pós a maternidade, ela tá com dúvidas sobre ser mãe. E aí eles são convidados para um jantar de aniversário pelo casal que mora ao lado. E aí a mulher, né, que é a Cynthia, ela fala que não quer a presença de crianças nessa festinha de aniversário, que é o marido dela, o Graham, que vai fazer aniversário. E ela não quer a presença de criança, porque ela fala que é um ambiente ali de adultos e tal, então ela não quer a presença de crianças. Eu particularmente achei essa colocação tanto quanto idiota. Até porque, gente, por mais que a pessoa não goste de crianças, vamos ser sinceros aqui, né? É um neném de 6 meses que ainda tá amamentando, a moça tá amamentando e a criança tá amamentando. Então, quem é você pra falar que não quer a criança? Né? Enfim. E até então, as duas, né, a Anne e a Cynthia, elas eram melhores amigas. Então, como que você fala pra sua amiga que você não quer a presença da filha dela na sua casa? Que tipo de amiga é essa? Achei muito estranho. Mas enfim. Então ela fala que não. E aí, como o Marco, ele estava muito preocupado com essa questão da depressão da mulher, ele achou que seria uma boa ideia deixar a criança sozinha em casa, de 6 meses. Ele, né, tipo, vai ser ótimo deixar a criança em casa, você pode ir se divertir no jantar, até porque nos Estados Unidos é muito comum as casas serem geminadas, né? Eles dividem uma parede, e ele falou assim, não, como a gente vai dividir, né? Como a gente divide uma parede, a gente pode levar a babá eletrônica e de meia em meia hora a gente vem ver a menina e tá tudo certo, vai ser um bom momento pra você, tipo assim, você meio que esquecer por um momento ali essa questão, você ficar tranquila por um momento, né, por assim dizer. E aí, poucas horas antes do jantar, a babá cancelou a ida dela lá pra casa. Aí a mulher entrou em desespero, com toda razão.
Ela falou assim, não, não vou mais pro jantar, não vou. Aí o Marco, não, vai sim, vamos, vai ser ótimo, vai ser super divertido. Acabou que a moça, a Anne, cedeu. Por causa da babá eletrônica e pelo fato deles morarem literalmente a alguns passos de distância, igual mostra aqui a capinha do livro, né? Tipo, é literalmente descer a escadinha, andar um pouquinho, subir a escadinha e já tá na casa. Enfim, a questão tipo, logo no primeiro capítulo a gente já tem essa questão. A descrição dessa situação. E aí, né, conversa vai, conversa vem, aniversário, você tá bebendo vinho, e aí várias garrafas de vinho acontecem. Ah, vambora. Estamos um pouco embriagados, estamos. Aí ela chega em casa, a Anne já tá, tipo, meio puta assim, ela falou assim, eu quero ir embora agora. Ela não estava confortável com a situação, ela não estava se sentindo bem, pelo fato, né, de ter deixado a criança em casa. Vambora. Chegou em casa, a porta estava aberta. Aí ela, eita bosta. Aí, cadê a criança? Não tem criança mais. E essa é a história do livro. E aí eu não posso contar mais. Porque 98% do livro é spoiler. E sério, assim, a partir de então, todo o desenrolar do livro eu considero como spoiler porque a graça dessa história, né, da graça desse livro, é justamente você acompanhar o desenrolar dessa questão. É você acompanhar a narrativa, sabe? A gente vai ter a história aqui narrada sobre 3 perspectivas diferentes, que é sobre a perspectiva da Anne, da mãe, a perspectiva do Marco, né, que é o pai, e a perspectiva do detetive, que é o detetive principal do caso, que é o detetive Rasbach, acho que é assim que pronuncia. Então assim, e aí ao longo da história a gente vai ir descobrindo que o buraco é mais embaixo. A verdade é essa. Então assim, a gente vai ter fatores antes, tipo assim, do passado da Anne, do passado do Marco. A gente vai ter fatores que que talvez influenciaram o sequestro da criança, que é o fato dos pais da Anne serem milionários. Então assim, é muito legal. A narrativa muito me lembrou os livros da Agatha Christie, que as evidências nem sempre são aquilo que parecem ser. E é justamente isso. Então assim, a gente vai descobrir que essa depressão pós-parto da Anne, ela é de fato uma depressão pós-parto, só que ela, no passado dela, ela tem alguns outros problemas ali que podem ter uma certa interferência no caso atual. O Marco também tem um passado, não diria suspeito, mas aconteceram algumas coisas que podem ter uma interferência, né, no caso do sequestro. A própria família, né, os próprios pais da Anne também têm um pé ali que pode ter uma interferência. Então é interessante acompanhar o desenrolar do caso, sabe assim, de ver o detetive, o fato dele lidar com isso já, tipo, inúmeras vezes. Infelizmente, né, de ver que o detetive já lidou com casos de sequestro de crianças. Então, assim, é interessante, sabe? É muito interessante. É um livro que te prende. Como os capítulos são curtos, propositalmente curtos, você fica querendo... É aquele livro, né? Tipo, só mais um capítulo, só mais um capítulo. É esse tipo de livro. E as minhas ressalvas são o seguinte. Primeiro, o título, O Casal que Mora ao Lado. No começo da história, eu achei que o título seria tipo O Casal que Mora ao Lado, seria referente ao casal, o Cynthia e o Graham, que é o casal que deu a festinha de aniversário.
Só que eu não sei se eu que entendi errado, mas na verdade o casal que mora ao lado é referente ao a Anne e ao Marco. Eu não sei se eu que entendi errado, ou... eu não sei, eu achei que ficou um pouco estranho esse título. Talvez eu tenha entendido errado. Existe essa possibilidade. É uma ressalva porque, assim, pode enganar as pessoas. Eu acho que tem muita gente que compra livro pela capa, pelo título, pela sinopse. Eu sei, eu entendo isso e eu sou uma dessas pessoas, então é uma certa forma de enganar as pessoas, sabe? Assim, enfim. Segunda ressalva. O final do livro, eu não achei ruim. Porém, eu achei um tanto quanto... é meio... poderia ter sido diferente, sabe? Eu acho que foi meio que... eu não quero falar sensacionalista, mas eu acho que foi meio que uma forçada de barra pra terminar, tipo... uau, sabe? Não precisava. A história já tava fechada. Então o final ficou meio que deslocado. A verdade é essa, entendeu? Mas de novo, eu não achei ruim. Eu só achei ele deslocado da história. E a minha terceira ressalva é o seguinte. E isso talvez possa ser um spoiler. Então se você quer ler o livro e não quer tomar o spoiler, então tchau, muito bem, vai com Deus. A questão do marido. O jeito que a autora... eu vou tentar não dar spoiler, mas tá. O jeito que a autora colocou o marido na história, eu não concordei. Eu achei que o papel que ele desempenhou na história... ai, gente, como é que eu vou falar isso sem dar spoiler? Eu não quero dar spoiler. O marido fez uma coisa que... ai... eu vou colocar o aviso de spoiler pra você saber. Spoiler. O que acontece? O marido é quem orquestrou o assassino. O marido é quem orquestrou o sequestro da própria filha como uma forma de vingança ridícula para ter o dinheiro lá do sogro, que ele odiava. Tipo, que tipo de pessoa faz isso? Que tipo de pai faz isso? E aí... só pra ter o dinheiro, tipo, não fez sentido pra mim. E aí, numa forma muito estranha, ela foi e colocou ele no papel de vítima. Porque os planos dele deram errado. Tipo, oi? Olha o que você fez com sua filha. Que tipo de pai é você? E aí ela virou a situação de uma forma a colocar ele como uma vítima. E aí no final da história, ele ficou... tipo assim, ele não sofreu nenhuma penalização por isso. E no final eles ficaram não felizes para sempre, porque vocês vão descobrir o que aconteceu no final. Mas sabe? Enfim, a minha ressalva é essa. Eu achei que ele merecia sim uma punição legal pelo que ele fez. É a minha ressalva. Mas é isso. Mas no mais, a história eu achei interessante, sim, principalmente o fato da Anne. Eu achei a personagem incrível, mesmo assim, a própria questão dela, essa questão mental, sabe, dela, as dúvidas que ela teve em relação ao próprio comportamento, dela ter feito ou não as coisas que ela fez ou não, eu achei isso muito bacana, eu achei essa construção interessantíssima. Mas é isso. Eu super recomendo a leitura, eu achei interessantíssimo. E é isso mesmo, assim, eu li rapidíssimo o livro, você não consegue largar, você não consegue.
Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo.